Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para falar de algo que o Senhor colocou no meu coração para esta tarde, esse findar do domingo. O Senhor vem me lembrar de um texto sobre amor, libertação, e muitas das vezes o Senhor quer nos ensinar e a gente não sabe qual a situação da pessoa que está falando, que está escrevendo. E eu meditando agora, o Senhor me trouxe esse texto que está lá na Epístola de Filemon, lá próximo do livro de Hebreus, depois de Timóteo, 2 Timóteo. Uma epístola bem pequena, uma carta, na qual o apóstolo Paulo, na situação que ele se encontrava, resolve deixar escrito. Mas antes de entrar dentro dessa palavra, eu quero reafirmar mais uma vez que são poucas vezes que eu faço as lives, e o meu interesse é somente que alguém se chegue a Jesus através de um texto, através de uma meditação. As lives na internet não tem restrição, eu não tenho restrição de tipo de público, eu não me preocupo com like, eu não me preocupo né, nesse sentido. Quem dera eu soubesse falar, quem dera eu soubesse ministrar algo bom, mas como a palavra diz que quando a gente abre a boca não é a gente que fala, é o Espírito Santo que fala, então eu não tenho essa preocupação. A Bíblia diz que a sabedoria terrena é animal e diabólica, fala lá no livro de Tiago 5, e que a única sabedoria que presta é a que vem dos céus, que vem de Deus. Então eu não pretendo convencer ninguém de nada, eu quero deixar pelo tempo que o Senhor permitir essa palavra para o meu, para o seu coração, e que seja cristão ou não, todas as religiões, os agnósticos, o ateu, todo aquele que tiver oportunidade e querendo fazer algum questionamento, alguma pergunta, eu puder no final da live responder, ou tá aí, minhas redes sociais são abertas. Eu estive à frente de um ministério por muito tempo, e hoje o meu ministério está dentro da minha casa, apesar que ainda existe a igreja fora. Então, nesse momento, o Senhor veio me lembrar sobre o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E antes de eu ler o texto, eu comecei a meditar qual é a real situação do apóstolo Paulo para que ele fizesse tão grande obra e deixasse narrado aqui no livro de Filemon. Aqui no livro de Filemon, a partir do capítulo de número do versículo, né? Porque só tem alguns versículos esse livro. E a partir do versículo de número 8, a Bíblia diz que Paulo intercede pelo escravo convertido, Onésimo, que tinha fugido da prisão, tinha fugido de seu senhor. Versículo de número 8. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém,
Todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, e o velho e também agora prisioneiro de Cristo, peço-te que por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a mim muito útil, eu tornar a te enviar. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntário. Então aqui esse texto vem contando a história que Onésimo, né, era escravo e ele tinha cometido alguns erros lá com o seu senhor. Ele tinha, pelos estudos você vê que ele tinha roubado ou dinheiro, alguma coisa de valor, e tinha fugido para Roma. E lá em Roma ele ficou conhecendo o apóstolo Paulo, porque lá ele também foi preso. E o que eu venho observar é que Paulo estava preso em Roma, e mesmo ele preso, ele estava pregando o Evangelho. Isso é que ainda me dá coragem, me dá força, apesar de algumas críticas que eu não posso levar em consideração, porque quem prega o Evangelho tem que estar sujeito a isso. E o homem estava preso, numa situação difícil, já tinha escrito várias epístolas, já tinha fundado várias igrejas, estava com a missão praticamente cumprida. Mas quando se apresenta para ele esse outro preso, ele não pensou duas vezes, porque a própria palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu não sei, você que vai ver e ouvir essa live depois, eu não sei qual a situação que você se encontra, eu não sei se está preso literalmente ou se está preso nas garras de algum vício, necessitando do perdão do Senhor, de ser liberto. Talvez está preso na depressão, preso em alguma situação, em algum costume, e que o Senhor possa ser o seu libertador nessa tarde. E Paulo, ele não pensou duas vezes. Ele pregou o Evangelho para Onésimo. Onésimo pegou confiança com Paulo e contou a situação, que ele tinha fugido do Senhor, que ele tinha fugido de Filemon e que ele tinha feito contra o seu próprio Senhor. E Paulo, trazendo a palavra, falando sobre a Escritura, falando sobre Jesus, falando sobre o perdão, Paulo escreve essa carta. E o engraçado é que Onésimo é liberto, Onésimo confessa Jesus, e Paulo entrega essa carta nas mãos do próprio Onésimo, para que ele se apresente de novo ao Senhor dele, o filho Filemon. E Paulo já tinha conhecimento com Filemon, porque já tinha hospedado na terra dele, nas casas. E Filemon era um homem rico, cheio de escravos, e ele tinha, nas igrejas da época de Colossos,
ele tinha por prazer receber homens de Deus lá no lugar. E agora ele estava atrás de um escravo que tinha dado ele um prejuízo. E Paulo vai dizer aqui no versículo de número 10, ele vai dizer assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então vamos imaginar uma pessoa quando está preso com acusações, igual Paulo estava, que prazer que ele terá de pregar a palavra, sendo que ele está numa situação como ele está. E hoje nós estamos livres para pregar o Evangelho, para levar pessoas até o Senhor, e muitas vezes nós não estamos fazendo, porque já achamos que estamos com a nossa salvação garantida e não estamos querendo fazer aquilo que o Senhor determinou para a gente. Então é muito difícil, a gente sabe, nem em todo lugar você pode pregar hoje, as leis são realmente contra, mas nós temos a internet, nós temos o WhatsApp, que a gente pode mandar uma mensagem, a gente tem lugares que a gente ainda pode ir, e a gente ainda pode falar, a gente ainda pode carregar a Bíblia, a gente pode sim fazer algo, mesmo não podendo sair, a gente pode fazer algo para o Senhor. E Paulo vem ensinar aqui que a prisão física não prendeu ele de abrir os lábios e falar sobre o amor de Jesus. A Bíblia não fala qual tipo de pregação Paulo deu, mas talvez Paulo tenha dado o testemunho dele para Onésimo, contado um pouco das situações dele para Onésimo, e Onésimo acabou reconhecendo que existia um Salvador e que ele poderia ser perdoado. Eu fico imaginando Paulo, Onésimo caminhando com essa carta, indo de volta para o seu Senhor, sem o dinheiro para repor o que ele gastou, sem ter como devolver o bem que por acaso ele tenha usurpado. E eu imagino Onésimo indo de volta, mesmo ele tendo se convertido lá na cadeia, talvez pensando: o que será que Filemon vai fazer comigo? Será que ele vai acreditar no que Paulo escreveu nessa carta? Será que a minha conversão é realmente uma conversão verdadeira? Será que quando eu chegar lá no lugar onde eu trabalhava, será que ele vai me dar e vai me tratar da mesma maneira que Paulo me tratou ali na prisão? Então a gente não sabe o que se passou, mas uma grande obra foi feita na vida de Onésimo, porque Paulo conseguiu mostrar para Onésimo que ele teria condições de ser salvo, de confessar o Salvador. E nesse texto a gente vai vendo que o Senhor não faz acepção de pessoas, tanto para ricos, tanto para pobres, tanto para milionários, tanto para mendigos, tanto para traficante, tanto para prostituta. O Senhor não faz acepção. E muitas vezes nós acabamos fazendo acepção, porque a gente sabe que não é fácil, porque falar sobre o Evangelho, fazer uma live é até fácil. Você pega o celular, pega o telefone, pede Deus direção, pega um versículo e fala, mas para viver o que nós estamos falando é muito difícil. Não é fácil você falar algo que você não está conseguindo fazer. Então o Evangelho é algo que
Às vezes a pessoa não tem medo de se envolver, porque quando a pessoa se converte, ela entrega a vida dela para o Senhor, e quem tem o domínio já não é mais a pessoa. Quando a pessoa se converte, o domínio da vida não é dela mais. O querer agora não é dela mais. O direito agora não é dela mais. E muitas das vezes nós ainda queremos, com o nosso braço, fazer certas coisas, e o Senhor já tomou conta, se entregou para Ele, não tem como nós fazer. A gente tem até vontade, porque a nossa carne brada, a nossa falta de sabedoria brada, e a gente quer resolver situações que a gente já entregou para o Senhor, e muitas das vezes o Senhor está vendo, ó, acabou de me entregar e agora quer pegar de volta, e muitas das vezes nós acabamos entregando nas mãos do Senhor e muitas das vezes tomando de volta aquilo que a gente entregou. A nossa fé, a Bíblia diz que a nossa fé pode ser pequena, do tamanho de um grão de mostarda, que se nós dissermos aquele monte, o monte transporta para o outro lado, que ele vai se transportar. Mas a nossa fé é pequena. Às vezes nós temos muita fé quando estamos passando por luta. Às vezes a nossa fé cresce quando nós estamos passando por tribulação. Às vezes a nossa fé cresce quando nós estamos passando situações que parece que não vão se resolver. Mas muitas vezes quando nós estamos na bonança, muitas vezes quando nós estamos tranquilos, muitas vezes quando a situação está boa, aí nós não temos coragem de exercitar a nossa fé. Eu vejo o Onésimo aqui, talvez chegando lá, perto de Filemon, às vezes cabisbaixo, pensando naquilo que ele tinha cometido, o diabo fazendo o papel dele, acusando ele, que ele tinha roubado, que ele tinha sido envergonhado, mas eu vejo Filemon aqui, através dessa carta de Paulo, eu vejo que Paulo, quando ele fala para Filemon, para receber ele como um irmão, como se ele estivesse recebendo o próprio Paulo. É isso, irmãos, é esse tipo de fé que às vezes falta na gente. Porque se a gente for olhar, às vezes a gente olha muito o passado da pessoa, a gente olha muito o que a pessoa fez, e eu fico imaginando, eu gosto muito da parábola do filho pródigo, lá no livro de Lucas, capítulo 15. Eu gosto muito da parábola do filho pródigo, porque eu vejo algo naquele pai que muitas das vezes a gente nem tem condições de fazer. Eu vejo um pai, eu já li aquele texto várias vezes, já ministrei a respeito, e tem algo que me chama muita atenção ali. Eu vejo lá no livro de Lucas, ali no capítulo 24, quando o Senhor fala que este estava morto e reviveu, mas tem algo que me chama mais atenção ainda, é que quando o filho pródigo, depois de ter gastado todo o dinheiro, segundo diz a palavra, com as meretrizes, a gente não sabe se é bebendo, o que é que ele estava fazendo, mas ele gastou todo o dinheiro, quer dizer, metade daquela fazenda foi entregue em dinheiro, e ele gastou todo aquele dinheiro. E eu fico vendo que quando ele toma uma decisão e começa a ter rumores de fome naquela terra, e ele não tem o que comer, a Bíblia diz que ninguém dava a ele nada, e ele começa a ter desejo de comer as bolotas de porco, e ele toma uma decisão. Ele fala assim no versículo 17, Lucas 15, e tornando em si, disse:
quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Você vê aqui que quando ele fala levantar-me-ei, mostra a real situação decadente que esse empresário estava. Dono, empresário que mandava empregado, dono, junto com o pai e o irmão, de uma fazenda, situação boa, e ele resolve abandonar a casa do pai, pedir a herança. A gente entende que naquela época a herança só podia ser dada depois que o pai morresse. Nos dias de hoje pode-se dar herança com as pessoas vivas, mas naquela época não. E ele resolve a sair, mas quando ele reconhece que ele pecou contra o céu e perante o Pai. E o versículo 19 é uma coisa mais linda que Deus ama no pecador, quando ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Quantas pessoas, irmão, estão aí afastadas do Evangelho, não conseguem voltar, às vezes tem vontade, mas não consegue voltar, e tem algo que tem afastado demais as pessoas do Evangelho. Às vezes as pessoas não gostam da maneira que eu falo, mas nosso mau testemunho tem afastado demais as pessoas. Nós precisamos melhorar o nosso testemunho, porque muitas das vezes a pessoa acha, é só ir à igreja, é só frequentar, é só ler a Bíblia, mas o nosso testemunho fala muito mais do que a palavra. Nosso testemunho, as pessoas olham para nós e a Bíblia fala que nós estaremos no meio de uma nuvem de testemunhos. E o Senhor nos coloca como espetáculo para o mundo. É a Bíblia que diz. E quando a pessoa olha para nós e precisa, a gente sabe que nós somos falhos, pecadores, mas a gente precisa ter alguma coisa que a pessoa veja que nós somos diferentes. Lá no livro de Malaquias, no Antigo Testamento, no capítulo 3, no versículo 18, fala assim: e outra vez verei a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, irmãos, independente, eu não estou dizendo que você tem que usar uma roupa diferente, eu não estou dizendo que você tem que fazer. Nós precisamos ser diferente em alguma coisa, porque senão as pessoas não vão acreditar que nós somos de Jesus. Porque falar é fácil, eu pego a Bíblia, vou para uma esquina, abro a Bíblia, falo da palavra, vou no altar, quando eu estou convidado, prego a palavra, isso é tranquilo. Mas e o tempo que nós não estamos no altar? E quando nós estamos dentro de casa, passando dificuldades que a gente sabe que se a gente não estiver ligado no Senhor, o inimigo vai lutar contra a gente. A gente sabe que a nossa carne é fraca, só o Espírito que é forte. Então, muitas das vezes, nós deixamos a desejar. E eu vou dizer que a maioria das vezes, eu não estou generalizando, porque a gente sabe que tem pessoas que têm conseguido dar um bom testemunho, mas não é a maioria. E muitas das vezes a gente vai conversar com o ímpio, às vezes a gente vai chamar, convidar para ir na igreja, a gente vai falar do Evangelho e a gente ouve cada coisa que a gente fica sem saber o que faz. Então a gente tem que orar muito, porque a Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo. Apolo pregou, Paulo regou,
E Deus é que deu o crescimento. Paulo pregou e Deus é que deu o crescimento. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a gente não tem toda a sabedoria. Às vezes a gente tem um versículo que a gente fala, não é totalmente o correto. Às vezes você fala uma palavra que talvez não tenha concordância, mas o mais importante é a gente tirar um tempo para poder falar do amor de Jesus. Porque enquanto você está aí vendo, ouvindo, eu estou aqui me alimentando também. E eu vejo aqui a situação de Paulo. Não pensou duas vezes. Entrou um preso lá na cela, Paulo foi para cima já mostrando o que ele estava fazendo ali. Porque muitas das vezes Deus nos coloca em situação e a gente não entende. Ah, pastor, por que tem tanto cristão nos hospitais? A gente que passa, vai em hospitais, que visita, quantos crentes estão lá? Mas aí outros questionam, mas a Bíblia não diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades? É claro, a Bíblia diz isso. Mas muitas vezes nós somos colocados lá por uma missão, porque alguém precisa ouvir, ou Deus precisa trabalhar em nós algo que a gente não está de acordo. Muitas das vezes Deus coloca lá no hospital, Deus coloca lá na cadeia, porque Deus sabe como Ele vai trabalhar com o filho dele. Você vê ali na história de Jó que o diabo, ele fala que ele estava rodeando a terra, mas quando chega lá, os filhos de Deus vão se encontrar com ele e o diabo vai no meio. E o Senhor dá testemunho de Jó. Eu falo para ele, viste meu servo Jó, temente a mim, próspero, íntegro. Deus começa a dar testemunho. Só que o diabo, mesmo Jó tendo um bom testemunho, o diabo pede para tocar. E ele diz para o Senhor, ele está aí assim, é porque o Senhor dá a ele tudo. Tira dele o que ele tem para ver se ele não blasfema. Então, o que o diabo estava dizendo? A pessoa tem bens materiais, tem dinheiro, tem situação boa, tem tudo. Tira dela, Senhor, para ver se ela não larga o Evangelho. Então, muitas das vezes, o nosso coração está ligado em coisas materiais e a gente tem que ficar muito vigilante. Porque é fácil o nosso coração pender a coisas materiais. Então, a gente tem se entregado ao Senhor, mas não tem se entregado de verdade. E eu acredito que uma conversa com o Senhor, a gente precisa fazer isso, uma confissão, entregar-se completamente e deixar na mão do Senhor. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente até completa esse versículo que não está escrito, a gente fala, e vós também vencereis. Se nós estamos com o Senhor, nós iremos vencer. Se você pegar aqui no livro de João, você vai ver no capítulo de número 15, você vai ver o Senhor falando a respeito, João 15, o Senhor falando a respeito da videira. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara
em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então o Senhor deu a direção, então sem mim nada podeis fazer. Então tudo que a gente faz sem o Senhor é em vão. E voltando aqui para o texto que eu disse aqui do livro de Lucas, quando o filho pródigo fala que vai embora, e no versículo 20 está escrito assim: e levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e põe um anel na mão e alparcas no pé. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e então comamos e nos alegramos. Então, eu lendo esse texto, eu fico observando uma situação. Em momento algum, o pai perguntou para o filho com o que ele tinha gastado o dinheiro, aonde ele tinha gastado o dinheiro, o que ele tinha feito com o dinheiro. O pai não preocupou. O que o pai preocupou com aquela alma que acabava de voltar, com a vida do filho que voltava para dentro da casa dele. E assim também eu acredito que Filemão também recebeu Onésimo dessa maneira. Que ele chegou, Filemão não quis saber o que ele fez com o dinheiro, o que aconteceu, e recebeu ele novamente, agora não só como escravo, mas como Paulo pediu, recebe-o como um irmão. Porque Paulo fala assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas prisões, capítulo 10, versículo 10 de Filemão. E noutro tempo te foi inútil, né? Paulo, noutro tempo ele foi inútil, que ele te roubou. Mas agora, e a mim, muito útil, e eu tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. E Paulo ainda diz assim: eu bem que quisera que ele ficasse comigo para ajudar a pregar o evangelho. Então Paulo, ele não quis saber de passado. Quem contou o passado foi o próprio Onésimo. E Filemão recebe essa carta da mão de Onésimo e o recebe não só como um escravo, mas agora como um irmão. E Paulo ainda falou assim: se ele não conseguisse restituir aquilo que ele tinha roubado ou tirado de valor, que Filemão colocasse nas contas de Paulo. E aí Paulo pagaria depois. Irmãos, como que um testemunho, como não ter, né, tido esse privilégio que Paulo teve, um homem que sofreu por causa do evangelho, um homem que debochava. Você pega lá o livro de Atos, a partir do capítulo 8, você vê, Paulo sofreu, irmãos. Paulo sofreu, mas ele foi daquele que o evangelho entrou no coração dele e ficou, a ponto dele fazer, né, dele escrever essa carta e mandar com esse prisioneiro, hoje agora como irmão, e
pedir a Filemon que recebesse ele como filho. Então eu não sei como nós estamos, cada um tem a sua situação perante o Evangelho, mas que nós possamos começar a pensar mais como dar mais testemunho, como pregar realmente a palavra do Senhor, como fazer coisas, não só pregar, mas realizar ações que as pessoas comecem a querer ver Jesus e que comece, dentro da casa da gente, dentro do lar, onde é mais difícil você ser cristão é dentro da casa, porque todo mundo conhece seus hábitos, sabe de tudo, você não tem como enganar as pessoas, mas porque na rua é muito mais fácil, você fala uma coisa e a pessoa não conhece. Então nós precisamos, O Senhor tem dado direção, o Senhor tem falado, e é por isso que eu estou aqui. Eu agradeço, você que pôde ver e está acompanhando. Eu não tenho os horários, mas eu falei nessa última live que eu vou pedir a Deus uma direção para mim fazer num horário que mais pessoas possam participar, porque nesse horário tem pessoas que estão indo para culto, ou muitos agora também estão, vendo futebol, vendo coisa na televisão, e eu não quero ser hipócrita, porque muitas das vezes, talvez nesse horário eu estaria fazendo outra coisa também. Então eu vou pedir a Deus direção, se for vontade de Deus eu continuar fazendo nos horários, que Deus possa estar me moldando, porque o primeiro que precisa ser moldado sou eu. Que Deus possa te abençoar. Eu quero estar orando para a sua vida, para a minha vida, e que Deus possa nos abençoar nesse início de semana, que o domingo começa a semana, e que nós possamos continuar na presença do Senhor. Que o Espírito Santo possa continuar fazendo morada na nossa vida e que todas as nossas decisões, tudo que a gente está buscando, continue sendo feito na presença do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais uma semana, por mais um momento para passar na Tua presença. Que o Senhor venha abençoar aqueles que ouvirem essa live depois. Que o Senhor venha tomar a vida de cada um nas Tuas mãos e que aquilo, meu Pai, que eu não pude falar, que o Espírito do Senhor possa trazer convencimento. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, que é com muita humildade no meu coração que eu falo da Tua palavra. Mas te agradeço por tudo, pelo Teu Espírito me inspirar e aquilo que eu não puder dizer, que o Teu Espírito faça na vida dessas pessoas. É que eu oro e te agradeço no nome de Jesus.